Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Este momento que todos nós abrimos o nosso coração para os doces ensinos do Cristo, para os grandes esclarecimentos do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter uma quarta-feira em paz, uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de serenidade. Deixamos aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que estão aqui agora conosco, às 7h30 da manhã, nos acompanhando, reunindo-se aqui como uma grande família, mas também deixamos o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Também sejam muito bem-vindos e que possamos estar aqui com o coração aberto para juntos partilhar o pão do Evangelho. Meus amados irmãos, eu convido a todos nós para começarmos a nossa quarta-feira de reflexão, a nossa quarta-feira do Evangelho diário, em oração. Que possamos elevar o nosso pensamento humildemente até a Jesus. E hoje, rogar ao Cristo por muita força, coragem e fé para o nosso dia. Que Jesus possa nos guiar, nos amparar e restituir a todos nós a força para vencer dia após dia. Meus amados irmãos, a caminhada aqui na Terra não é fácil, não é simples e não é fácil estarmos reencarnados aqui na matéria. Porque o fato de estarmos aqui hoje significa que o nosso espírito tem muito ainda o que aprender, tem muito ainda o que servir, tem muito ainda o que pagar. Então, diante disso, o caminho da nossa vida vai se delineando com muitos desafios, momentos inesperados e muitas vezes uma rota da vida que a gente nem sequer pensava nela. Mas sabe, meus irmãos, com Deus em nosso coração, a gente caminha, não desanima e se mantém perseverante. Por mais que a estrada da reencarnação seja difícil, por mais que estar aqui na Terra não é tão simples assim, com Deus no coração, nós temos uma luz como um farol guiando os nossos passos. Por isso, estejamos com Deus sempre vivo em nosso coração, em nossa consciência, para ouvir a voz de Deus a nos guiar em todos os momentos da vida. Meus irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para nós começarmos aqui o nosso evangelho desta quarta-feira. Como eu disse inicialmente, a caminhada, a reencarnação nem sempre é fácil. Não é fácil estarmos num mundo de provas e expiações. Só que hoje nós temos uma mensagem, meus irmãos, do querido Espírito André Luiz, para a gente refletir aqui hoje, que é uma mensagem que pode nos ensinar a como deixar essa caminhada um pouco mais leve, a como não pesar
através das nossas atitudes, a nossa caminhada terrena. Então hoje o Espírito André Luiz tem uma mensagem para todos nós. Lembremos que estamos seguindo o livro Um Minuto com Chico Xavier e nós chegamos na mensagem de número 30, ou seja, estamos aí há um mês diariamente já passando por esta obra. Então, meus irmãos, André Luiz, hoje na mensagem de número 30 deste livro, diz para todos nós: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo. Qual a árvore que lança de si as folhas mortas? Olha o que André Luiz disse aqui, meus irmãos. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, semelhante a uma árvore que deixa cair as suas folhas mortas. Por trás de uma pequena mensagem de André Luiz, nós temos um grandioso ensinamento. Ensinamento esse que Paulo já dizia lá na carta a Efésios, que para ter um homem novo, nascer um homem novo, a gente precisa deixar o homem velho. O que hoje a nossa mensagem traz para o nosso coração, meus irmãos? Observemos primeiro a natureza. A natureza, ela passa pelos ciclos das estações. Nós temos o verão, nós temos o inverno, nós temos a primavera, nós temos o outono. Nós temos 4 estações, 4 ciclos que a natureza passa. Agora pensemos, para uma árvore florir na primavera, ela precisa deixar as folhas mortas do outono e do inverno caírem. Se a árvore não abandona, não deixa ir aquelas folhas velhas, ela não consegue florescer na primavera. Por isso, hoje o convite de André Luiz é que olhemos para essa beleza da natureza e retiremos daí o nosso ensinamento para a vida. Estamos muitas vezes apegados a folhas do passado, que já secaram, que já não estão produzindo mais frutos, mas estamos apegados a essas folhas. Porém, como florescer para o novo que Deus tem para nós, se estamos apegados ainda às folhas velhas do passado, não querendo deixá-las ir? E por folhas velhas, meus irmãos, nós podemos compreender qualquer sombra do passado, como nos diz André Luiz. Às vezes estamos apegados a algo que nos foi feito, a algo que foi nos falado, a algo que fizeram conosco, a algo que não deu certo e nos magoou, nos decepcionou, nos causou desgosto. Mas isso ficou no passado. Mas ainda carregamos essas folhas conosco, com tais pensamentos assim. Mas eu ainda me lembro que essa pessoa fez comigo. Eu ainda me lembro o que o outro falou para mim. Eu ainda me lembro como esse parente me tratou, como foi nessa ocasião, como foi lá no meu serviço, e fica carregando essas folhas pesadas do passado. Aí eu digo algo para nós que a gente começou aqui. A reencarnação já não é uma trilha fácil de seguir. Imagina se a gente ainda continua acumulando todo esse peso na nossa bagagem.
fica ainda mais pesado o nosso fardo. Por isso, meus irmãos, uma das formas mais leves da gente conduzir uma reencarnação é permitir as coisas irem, fluírem. E o passado, deixar lá no passado. E seguir a nossa caminhada para frente. Abrindo o coração para as novas bênçãos que Deus tem para nós. Mas isso só será possível abrir o coração para essas novas bênçãos se a gente, meus irmãos, permitir deixar essas folhas do passado fluírem. Para a gente se abrir para essa nova primavera, o que Deus tem para florescer dentro de nós. Olha, meus irmãos, ainda trazendo um pouco aqui sobre essa analogia da natureza e das árvores, eu penso que uma árvore também, para ela florescer, para ela conceder frutos, ela precisa passar pela poda. E a poda é dolorosa. A poda é aquele momento que é retirado dela partes dela. O galho, as folhas, os frutos. Já olharam para uma árvore que foi podada? Para uma planta que foi podada? O quanto ela fica mirradinha, parece estar até tristinha. O quanto parece que ela fica ali simples. Mas isso é necessário. Isso é necessário para que ela floresça alguns meses depois. E ela, a árvore, no momento que ela está sendo podada, vamos pensar, ela nem imagina o quanto ela vai florescer e frutificar depois daquela poda. Mas ela confia em Deus e se permite deixar essas partes dela irem para que ela se abra para o novo. Meus amados irmãos, quantas vezes na vida a gente já passou por isso ou já ouviu falar de alguém que estava com medo do futuro, com medo do que poderia acontecer e mal esperava, mal sabia quantas bênçãos receberia depois de um momento difícil. Meus irmãos, que esta mensagem hoje de André Luiz fique verdadeiramente em nosso coração, como aquela centelha de luz a nos lembrar sempre que é preciso deixar as folhas secas caírem, fluírem, irem embora, para se abrir para a grande primavera que Deus tem reservado para a nossa alma, para a nossa vida. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui a nossa mensagem, o nosso evangelho de hoje, com essa mensagem linda de André Luiz, convidando a todos para estarmos aqui presentes amanhã, na quinta-feira, para mais um evangelho diário. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus e que assim seja.